Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo de Natal que ainda nós estamos vivendo, agora nós somos voltados mais uma vez a olhar para aquele menino, porque nós estamos no tempo de Natal. E aquele menino, o Verbo que se encarnou e habitou no meio de nós, e nasceu da Virgem Maria, que foi preparado por meio dos profetas, e em especial por João Batista. Agora ele já está aqui no Evangelho de hoje, ele já está grande. E a primeira coisa que João Batista, ele fala quando ele vê Jesus é: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista está dizendo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? Porque no Antigo Testamento era oferecido sempre um cordeiro, um animal, para redimir o pecado de toda a humanidade. Só que tinha uma coisa: quem morria era um animal. O animal, ele era morto no nosso lugar. Tanto que quando a pessoa ela entrava no templo, ela levava o animal, ela colocava a mão no animal antes do animal ser morto, simbolizando que ela estaria passando o pecado dela para aquele animal, para o animal morrer no lugar da pessoa. Então o animal morria no nosso lugar. Só que tem uma coisa: quem ofendia a Deus não era o animal, éramos nós. Deus se utilizou justamente disso para quê? Para que nós não morrêssemos. O animal morresse, mas nós não. Só que o sacrifício de um animal não era suficiente para nos redimir. Na verdade, era um oferecimento de um sacrifício que não era verdadeiro. Era uma prefiguração, ou seja, era uma antecipação do verdadeiro sacrifício que iria acontecer por meio de Jesus Cristo. Então agora, João Batista, quando está ali, às margens do mar, do Rio Jordão, na verdade, ali no Rio Jordão, batizando as pessoas, aí ele dá o testemunho agora, que naquele momento que ele foi batizar Jesus, ele não queria batizar, ele dizia: não, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus: não, eu vou batizar porque é preciso cumprir a justiça, é preciso cumprir aquilo que foi falado no Antigo Testamento, que foi falado e anunciado pelos profetas. Então João Batista, naquele momento,
ele viu, na hora que Jesus foi batizado, ele viu o Espírito Santo em forma de pomba, mas não é a pomba, descer sobre Jesus e aquela voz que você ouviu dizer lá do céu: este é o meu filho bem-amado, nele eu coloco todo o amor, toda a minha complacência. E aí João Batista está testemunhando agora: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. E eu quero dizer para vocês que ele é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus, Jesus Cristo, é aquele que agora é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olhar para o menino Jesus, para o menino Deus, ali naquele presépio, é contemplar também o Filho de Deus que tira o nosso pecado. Está entendendo? Aquele que depois iria subir o Monte Calvário com a cruz nas costas, é ele que veio para redimir, para nos salvar. É ele que tira o pecado, ele é o verdadeiro Cordeiro que tira. A partir de então, meus irmãos, nenhum sacrifício mais de animais é aceito por Deus. Se você for em qualquer religião, e ali você vê sendo oferecido um sacrifício de animal, uma galinha, matando uma galinha, para ser oferecida lá àqueles deuses que são deuses pagãos, sai dessa. Não entre nesta história. O verdadeiro sacrifício que nos redime e nos salva é o sacrifício do próprio Deus, que é Jesus Cristo, que aconteceu lá no Calvário e que é atualizado, renovado no sacrifício da Santa Missa. Nós somos aqueles que, ali diante, naquele altar, aonde o sacerdote, que é o Cristo, ele oferece aquelas oferendas que estão ali, que é o próprio Cristo, é oferecido, é esse sacrifício que é aceito por Deus Pai. É o único sacrifício aceito e que só acontece na Igreja Católica. Em nenhuma outra igreja, denominação que tem por aí, em nenhuma outra religião, se tem o oferecimento de Deus. Deus se oferece como sacrifício. É por isso que ali antes da comunhão, antes de nós nos alimentarmos do próprio Cristo, o sacerdote eleva aquele pão consagrado que o sacerdote antes, ele coloca ali no altar, impõe as mãos, o Espírito Santo vem sobre aquela oferta, e aí ele pronuncia aquelas palavras que Jesus falou na última ceia: este é meu corpo, este é meu sangue, que é dado por vós. E ali aquilo se transubstancia, ou seja, ele muda a substância, a essência é mudada. Nós vemos pão, mas já não é mais pão. Nós vemos vinho, mas já não é mais vinho. Nós vemos pão, mas é o corpo de Cristo. Nós vemos vinho, mas é o sangue de Cristo. Ali está o verdadeiro oferecimento, o verdadeiro sacrifício. Cristo se dá a todos nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou o que as pessoas que estavam ali ainda não sabiam. Ele profetiza mostrando que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ele é o Filho de Deus. Você está entendendo? É isso que nós vamos guardar. Nesse tempo de Natal, olhando o menino Jesus, nós olhamos para aquela criança e nós podemos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizemos uma palavra e eu serei salvo. Participemos da missa, porque a missa é o verdadeiro sacrifício, o sacrifício do Deus que veio no meio de nós para nos redimir. Boa missa, boa celebração da missa para você. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo.